Olá pessoal, tudo bem? Há algum tempo eu venho discutindo bastante com outros diretores técnicos, diretores clínicos, de clínicas que atuam com intervenções baseadas na análise do comportamento aplicada. Para além desses profissionais, eu também venho discutindo muito com pais, mães, cuidadores de pessoas autistas que precisam do tratamento da intervenção ABA. E o que a gente conversa bastante é sobre a falta de regulamentação da análise do comportamento como profissão aqui no Brasil e principalmente da análise do comportamento aplicada para a prestação de serviço de pessoas neurodivergentes, sendo até mais específicas na prestação de serviço de pessoas dentro do espectro autista. E como isso vem impactando toda a prestação de serviço aqui no Brasil. Mas hoje eu queria falar para além disso, além desse critério, dessa variável que é super importante, que é a nossa falta de certificação, a gente também tem uma falta enorme de critérios que estabelecem o que faz uma clínica ter qualidade na intervenção, na prestação dos seus serviços ou não. Então, se você é pai, mãe, familiar ou você é um cliente que vem pensando sobre isso, gostaria de discutir isso, se você é profissional, um supervisor, aplicador, coordenador, um diretor clínico, eu vou trazer um pouco dessa discussão que eu venho falado há alguns anos aqui no Brasil com profissionais da nossa área. Então, não é mais novidade para ninguém que a gente enfrenta hoje um cenário crítico na análise do comportamento aplicada com a nossa falta de regulamentação da profissão. E isso gera não só um gap, né, uma ausência de critérios do que vai determinar quem é o analista do comportamento no Brasil, mas também regulamentar, né, a sua prática, né? Que órgão que vai controlar essas práticas e definir esses critérios de qualidade. Mas para além dessa esfera, eu também quero dizer um pouco aqui, que é o meu ponto de discussão, é sobre a esfera desses critérios de forma macro, ou seja, para além da certificação do analista do comportamento, o que chancela a qualidade? Quais são os critérios necessários para chancelar a qualidade, para você garantir qualidade na clínica, na prestação de serviço da clínica ABA ou da instituição que atua com práticas baseadas na análise do comportamento aplicado. Nesse artigo que foi publicado em 2021, os autores vão discutir justamente esse tema que eu estou trazendo aqui para vocês. Como a gente pode definir a prestação de serviço em ABA com qualidade, de qualidade, né? Como a indústria está vendo esse cenário, como a pesquisa está vendo esse cenário, né? E aí ele vai colocar que nesse momento a gente enfrenta três grandes problemas, né? Divididos em três pilares maiores. Então, a primeira coisa, a entrega do serviço de qualidade, ela está indefinida. Então, o que a gente considera ou devemos considerar como entrega de qualidade na prestação do serviço em ABA? Esse é o primeiro ponto. Se a gente não tem isso bem definido, como é que a gente vai identificar, certo? O segundo grande pilar que os autores trazem como problema é que a gente não pode necessariamente se apoiar apenas nos órgãos, nas organizações que regulamentam a certificação ou licenciatura das profissões, da profissão no nosso caso. Por quê? Porque esses órgãos, eles vão olhar, supervisionar a prática, né, e a formação desse profissional. E isso acaba que deixa de fora outras variáveis muito significativas e muito importantes na hora que a gente vai definir e prestar um serviço de qualidade em ABA, no parâmetro macro, ou seja, no nível organizacional daquela clínica, daquela instituição. E o terceiro grande foco de problema que os autores apontam
é justamente com a falta de indicadores de qualidade, né, na prestação do serviço em aba, fica muito difícil da gente conseguir comparar quais são as clínicas que de fato prestam um serviço de qualidade, se preocupam com a sua qualidade, estão em constante aprimoramento, olham para critérios específicos dentro do corpo, né, da análise do comportamento aplicada para desenvolver o seu trabalho, e quais clínicas não. Sem esses indicadores fica muito difícil da gente comparar e fazer essa distinção, tanto para o consumidor, para as famílias, para as pessoas que precisam desse serviço, buscam esse serviço, também para profissionais que, na hora de escolher em qual instituição, qual clínica trabalhar, também fica difícil fazer essa comparação. Mas diante desse cenário, o que fazer? Existem sim órgãos, instituições que vão trazer diretrizes que regulamentam esses indicadores de qualidade, essas práticas dentro dessa prestação macro, né, do serviço. Então, um desses documentos, por exemplo, é o manual da CASP. Você já ouviu falar nele? Ele é um documento super importante porque ele traz diretrizes nas práticas baseadas em análise do comportamento aplicada. Então, tanto o consumidor quanto profissionais, eles podem consultar e devem consultar esse manual para identificar quais são essas práticas. Então, o que eu queria também trazer um pouco aqui para vocês é, aliado a esse manual, né, a esse documento e outros tantos que a gente tem disponível, né? Não é muito vasto, mas a gente tem alguns outros órgãos que vão regulamentar, certificar a clínica com selos de qualidade. Infelizmente, a gente não tem nada disso aqui no Brasil, né? Mas você tem algumas referências já fora do país que você também pode se apoiar. Bom, então, aliado a essa documentação, aliado a esses estudos como esse que eu trouxe aqui para vocês, eu acho importante trazer aqui que o serviço, como é que a gente demonstra o serviço em aba de qualidade, né? É de fato demonstrando intervenções efetivas para o nosso cliente. E aí, eu acho que eu vejo, né, a importância da gente, claro, medir se a intervenção está sendo efetiva de forma individual com o meu cliente, né? Mas também eu medir isso de forma organizacional, no nível organizacional, que são o que dentro das empresas, né, no mercado, eles chamam de KPI, né, que são os Key Performance Indicators, que nada mais é que são indicadores chaves de performance, né? De performance organizacional. E aí, quando você distribui esses indicadores dentro de algumas camadas, você consegue olhar tanto para o desempenho, né? A performance da sua intervenção no seu cliente, daquele cliente, mas também de forma macro, né? E também olhar para outras tantas variáveis. Então, eu gosto de olhar esses indicadores de qualidade não só centrados no meu cliente ou então na intervenção em si, mas eu gosto de olhar esses indicadores de performance, né? Que vão demonstrar qualidade dentro de alguns pilares organizacionais. Então, o primeiro deles é a minha equipe, né? Os indicadores de performance e qualidade da minha equipe. O segundo deles são os indicadores dentro da estrutura organizacional. Então, eu consigo proporcionar uma estrutura organizacional para que a minha equipe consiga atuar com qualidade, né? O terceiro tópico, e claro, não é uma hierarquia, né? São alguns pilares. Eu consigo, né? Estou produzindo dentro da minha clínica, né, intervenções centradas no cliente, né? Isso é super importante. O outro ponto super importante, né, dentro ali da minha intervenção, a minha intervenção, né, de ponta a ponta, ela está totalmente 100% baseadas em práticas baseadas em evidência científica. Isso também é muito significativo. A minha equipe está treinada
para aplicar, né, intervenções baseadas em evidência. Então eu entendo que esse conjunto ele é muito relevante para que a gente dimensione e comece a olhar a qualidade de forma macro. E para finalizar, né, não mais importante aqui, claro, não é uma lista finita, né? Você pode ter outros pilares, mas é o monitoramento de tudo isso. Então, não só o monitoramento da intervenção em si, mas também o monitoramento global, né, de todos esses indicadores. Então, passando, né, eu vou tocar em alguns pontos dentro de cada um desses pilares. Acredito que depois a gente vai falar mais profundamente de cada um deles, mas esse vídeo, o grande objetivo é a gente tocar em alguns pontos que definem a qualidade de forma macro para a organização, né? Então, no primeiro pilar, quando a gente fala de equipe, né, essa equipe ela precisa ter papéis bem definidos e responsabilidades bem definidas, né, num esquema de supervisão em camadas, né, que é um conceito, inclusive, que está no manual de diretrizes de práticas baseadas na análise do comportamento da CASP, que eu acabei de falar para vocês. Outra coisa super importante é a gente ter bem definido o escopo de competência e se cada profissional que atua com um cliente com idade X, características Y, se essa pessoa ela tem dentro do seu escopo de competência a proficiência para atuar, né? Se ele tem a proficiência, se ele tem o escopo de competência correto para atuar com aquele cliente. Isso é super importante. Outra coisa que a gente faz muito é você mensurar e acompanhar a performance do seu supervisor, do seu coordenador, do seu aplicador. Porque quando você controla e você identifica se essa performance está adequada, quer dizer que a aplicação daquele procedimento com o cliente, ele está sendo aplicado da maneira correta, né? Outra coisa muito importante é a gente proporcionar treinamento de forma global dentro da organização. Treinamento teórico e também treinamento prático, que é o famoso mão na massa. Quando a gente fala de estrutura, a gente fala, por exemplo, se a clínica ela proporciona uma estrutura de coleta de dados apropriada para intervenção. Então, pode ser através de aplicativos no tablet, iPad, ou pode ser também através de registro em papel, mas é muito importante que a clínica tenha um sistema claro de coleta de dados, porque é através desse sistema que a gente vai conseguir delinear a intervenção, construir gráficos, né, para tomada de decisão sobre os próximos passos dessa intervenção com o meu cliente. Então, é fundamental, né? É parte, inclusive, da ciência ABA, né? A outra coisa muito importante é a clínica proporcionar ferramentas, protocolos de avaliação necessários, treinar a sua equipe para aplicação desses protocolos, e você ter também os processos muito bem estabelecidos. Então, qual é a jornada do meu cliente, desde quando ele entra na clínica até quando, por exemplo, ele tenha uma alta, né? Qual é o ciclo, né? O caminho que o meu supervisor tem que fazer na sua rotina diária. Então, a gente tem isso muito bem estabelecido dentro da aba e eu preciso garantir que essa supervisão está sendo feita baseadas, né, nas práticas com evidência científica, né? Então, eu preciso do caminho da avaliação, eu preciso construir protocolos de ensino individualizados para o meu cliente, com objetivos significativos. Esses objetivos têm que ser claros, completos, mensuráveis, né? Eu preciso treinar a minha equipe, garantir que a minha equipe consegue aplicar esse protocolo e eu monitoro isso. Então, todo esse processo a gente precisa garantir que ele está acontecendo da maneira correta. E para isso eu preciso ter isso muito bem descrito e a minha equipe ser muito bem treinada. A gente fala de melhores práticas, eu já falei um pouquinho aqui, mas também queria colocar como melhores práticas de forma geral é você ter um número correto de supervisão para cada caso e cada cliente receba o escopo correto de intervenção
totalmente baseado na avaliação dele. Além disso, é importante que esse supervisor tenha um contato mínimo com cada um dos aplicadores da intervenção, o coordenador. Então, você tem que ter essa estrutura muito bem elaborada e planejada. Inclusive, essas diretrizes estão no Manual de Diretrizes da casa. Por fim, né, um pilar que eu considero extremamente relevante é o pilar de abordagem centrada no cliente, né? Se a sua prática é totalmente voltada para isso, né? Então, o que isso quer dizer, né? Em linhas gerais, você ter a participação do cliente ou das pessoas importantes da vida dele, né? A família, na escolha dos alvos terapêuticos. Não só na escolha dos alvos terapêuticos, que é o ponto-chave de saída, né? Mas também na compreensão e no consentimento do procedimento que vai ser usado para alcançar esses alvos e também no resultado que está sendo produzido, né? A forma como eu vejo esse resultado, a forma como o meu cliente está vendo esse resultado, isso é super importante da gente trocar de forma dentro da nossa rotina, incorporar isso dentro da nossa rotina de prática, né? Esse plano de ensino que a gente vai criar para o cliente, ele tem que estar totalmente coerente com as expectativas desse meu cliente e que seja possível de ser aplicado no contexto que ele vive, certo? As práticas, elas precisam ser assentidas e consentidas pelo meu cliente e pela família dele. Bom, pessoal, de forma geral, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, de discutir um pouco, de novo, né? O que eu trouxe aqui, todos os pontos que eu trouxe aqui, eles não são marcadores escritos na pedra, né? A gente vai se guiando por manuais, pela literatura que está mais atualizada na nossa área. E essa é a grande questão, né? No Brasil, a gente não tem órgãos que vão regulamentar a organização de forma geral, produzir um selo de qualidade. Então, muitas clínicas, elas produzem os seus próprios indicadores para monitorar essa qualidade. E isso é extremamente relevante. Então, eu quis gravar esse vídeo para trazer esse contexto para vocês, para que a gente discuta mais quais são esses indicadores de performance, não só do analista do comportamento ou dentro daquele cliente em específico, mas de forma macro, nível organizacional. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!